Bem, pessoal, o artigo de hoje é um artigo que comparou a utilização de biomateriais, né? Ele usou uma técnica de preservação completa da papila, e o grupo foi o grupo controle dele e o grupo teste utilizou biomateriais, né? Os biomateriais utilizados foram a melogenina, né? Conhecido comercialmente como Endogen, tá aqui, e um substituto ósseo, que foi o Cerabone, né, que é um hidroxapatita, o Cerabone, que é uma hidroxapatita bovina, se não me falha a memória. Tá? Esse estudo é um estudo bem interessante, principalmente porque ele mostra alguns conceitos muito importantes que muitas vezes eles são esquecidos pela gente, né? Então foi um estudo com 30 pacientes, foi um estudo paralelo, o acompanhamento de 1 ano, tá? Ele começa com uma introdução sobre regeneração, tudo isso. Ele descreve que a técnica que ele utilizou foi essa descrita aqui por Aslan em 2017, tá? E ele fez o acesso cirúrgico com essa técnica EPP, vamos chamar de EPP, e a única diferença, ele fez o acesso, debridou, né, obviamente, limpou a superfície o melhor possível, utilizou a DTA gel por 2 minutos no grupo controle, e no grupo teste ele adicionou o Endogen e um substituto ósseo de origem bovina, que foi o Cerabone, da Botice, né? Então ele fez essa comparação, tá? Então que eles selecionaram o seguinte, eles selecionaram defeitos infraósseos em um dente, né? E eles teriam que ter profundidade de sondagem de 7 milímetros e uma perda de inserção clínica de 8 milímetros, com um componente infraósseo de pelo menos 4 milímetros. Tá? Tudo isso medido por radiografias periapicais. Os pacientes tinham que estar com um nível de placa ótimo, e eles não utilizaram nenhum defeito que tinha apenas uma parede, ou seja, foram defeitos de 2 e 3 paredes. Também excluíram pacientes que tinham tratamento endodôntico ou restauração no dente experimental, inadequados, né? Aqui ele descreve a cirurgia, não vou entrar nessa seara agora, tá? Então, basicamente, mais para frente ele fala que a maioria dos defeitos que eles trataram, que vai ter uma tabela mais aqui embaixo, a maioria dos defeitos que eles trataram eram defeitos de 2 a 3 paredes, né? Então, foram 13 defeitos de 2 paredes e 2 de 3 no grupo teste, e 14 defeitos de 2 paredes e um de 3 no grupo controle. Então, não deu muita diferença na quantidade de defeitos. E essa é a técnica, não? A técnica que ele utilizou é uma técnica que faz uma incisão longe da área operada. É uma técnica que foi feita com microcirurgia, né? A área que ele vai atuar é essa aqui, que eu estou circulando agora. Ele faz a incisão longe da área operada. Vocês percebam que ele faz uma técnica bem minimamente invasiva. Ele não rebate o retalho palatino, no caso aqui. Ele simplesmente acessa por vestibular, tá? E ele mostra que, aproveitar que eu vim aqui para baixo, né? Ele mostra que os pacientes foram randomizados exatamente na hora de colocar ou não
o biomaterial, e eles fizeram o seguinte, eles fizeram um reforço de higiene oral mensalmente até os 12 meses. E além do reforço, eles controlavam a placa desses pacientes. Tá? Então foi assim, em condições ótimas mesmo que ocorreu esse estudo. Né? Então os resultados mostraram que, obviamente, o não uso do biomaterial acabou tendo um menor tempo cirúrgico, né? Mais ou menos 10 minutos a menos, tá? Que o cirurgião precisou de tempo cirúrgico para terminar a cirurgia. Não houve muita diferença no desconforto, aqui está grifado em amarelo, tá? Desconforto pós-operatório. Não houve também diferença clínica de ganho de inserção clínica, tá? 8 defeitos do grupo teste, que seriam 53%, ganharam 6 milímetros ou mais, 5 milímetros e 2, 4 milímetros. No grupo controle, 47%, ou seja, 7, ganharam 6 milímetros ou mais, o 5, 5 milímetros, de 3 a 5 milímetros e 20% 4 milímetros. Então não deu muita diferença, né, utilizar o biomaterial. E aqui ele discute, muito interessante a discussão dele, que na verdade ele tentou avaliar o benefício adicional do uso do biomaterial, e a gente pode ver que não houve benefício adicional. No entanto, durante toda a discussão dele, ele discorre de forma muito interessante, dizendo que a escolha da combinação foi baseada nesse estudo de Aslan 2017, o A e o B, ele publicou provavelmente 2 estudos no mesmo ano, onde ele ganhou mais ou menos 6 milímetros de nível de inserção clínica e uma redução de 6,5 na profundidade de sondagem. Né? Então, por isso que ele escolheu o uso desse biomaterial. E durante toda a discussão dele, ele entra muito na área da importância da estabilidade do coágulo. E é nisso que eu quero discutir um pouco sobre esse artigo. Isso é muito interessante porque assim, a gente fica buscando como se fosse uma muleta em materiais novos, em algumas coisas que surgem novas. Na realidade, no final das contas, para um processo aqui que ele chama inclusive de delicado, um processo biológico delicado como é a regeneração, uma das coisas mais importantes é ter espaço e estabilidade para o coágulo. Tá? Assim, a proteção biológica é garantida por um retalho bem estável, que ele advoga que esse tipo de retalho que ele utilizou provoca uma estabilidade grande da área cirúrgica, que na realidade é uma verdade, porque ele tira a instabilidade da lesão vertical, né, da incisão vertical, para longe da área em que ele operou. Né? Então, ele cita um estudo de 95 aqui do McLean sobre suturas nas papilas. Então ele também diz que ajuda bastante o fato dele não suturar a papila, né? A gente sabe que a papila é uma área muito delicada, tá? E o interessante é que esse estudo majoritariamente tinha em defeitos de 2 paredes, né? 2 ou 3 paredes. Então são defeitos bons, são defeitos que têm um suporte de coágulo, de onde vir o coágulo, de pelo menos 2 paredes. Então, basicamente, o que esse estudo nos diz é que mais importante do que o que a gente vai colocar dentro do nosso defeito
é a forma com que a gente vai manipular esse retalho, né? Então a gente vem aqui para as tabelas, eu gosto muito de ver tabela, e a gente vê uma similaridade muito grande entre o uso ou não do biomaterial. E a gente vê que os defeitos foram muito parecidos, ó, tanto em largura quanto no ângulo dos defeitos. Então é um estudo bem controladinho, bem feitinho, né? Bem igual os grupos. E uma coisa interessante, além de tudo, né, além de, por exemplo, do gasto que você tem com esses biomateriais, esse gasto vai ser repassado para o paciente, mas também vai aumentar o custo da tua cirurgia, ele também aumentou o tempo cirúrgico, né? E a gente sabe que na clínica particular, tempo é uma coisa muito importante, né? Não houve nenhuma diferença significante no consumo de tabletes de analgésico, nem na intensidade dolorosa. Isso já era esperado. E a outra coisa, que isso foi para os dois grupos, a recessão gengival depois da cirurgia foi, sei lá, de 0,2 milímetros, 0,36 milímetros, que é quase que irrelevante, né? Então, muito importante, gente, é fazer um retalho cuidadoso, uma manipulação cuidadosa do tecido. É muito mais importante do que colocar ali nesse defeito, né, na sua cirurgia.